Não sei se é porque eu estou com frio, se realmente estou com frio ou estou muito nervoso. Deve ser. Lucas 24, a partir do verso 13. É um texto bastante conhecido. Eu acredito também bastante pregado, né? No caminho de Emaús. O tema que eu quero apresentar hoje, como tema, a mesa cura, tá bom? A mesa cura, a mesa do Senhor a cura. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Você pode repetir comigo? Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Agora vamos fazer só uma voz só, né, para não ser uma voz de muitas águas. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou. Não, agora é comigo. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam, com seus rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus, como sempre, né? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes do povo, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que trazia a redenção a Jerusalém. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjo que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e não encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez de quem ia passar adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois é noite, a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. É porque fica ruim, por favor. Aí eu tenho que me aproximar para poder enxergar. Mas eu vou fazer assim.
quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, o partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunham as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Glória a Deus. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Pai, nós estamos mais uma vez diante de Ti, diante da Tua palavra, diante da mesa do Senhor. A nossa oração a Deus para que o Teu Espírito, Ele se manifeste no meio de nós com muito poder, Senhor, abrindo os nossos olhos, não simplesmente os nossos olhos naturais, nos trazendo o entendimento natural, mas que o Teu Espírito nos faça mergulhar nas profundezas do que a Tua palavra descreve, do que a Tua palavra narra, para que nós possamos extrair, Senhor, o que é espiritual, o que fortifica o nosso espírito em Ti, e assim, Deus, frutificar. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém. É um texto bastante conhecido, né? Eu acredito que é um texto que se prega constantemente. E nesse texto de Lucas, a gente percebe um diálogo de duas pessoas que conviveram com Jesus, que estavam diante de Jesus na sua morte, estavam lá envolvidos em meio a todo o acontecimento, e voltava para casa um pouco frustrados, porque esperavam que Jesus tivesse dado a redenção para Israel, tivesse sido realmente o Jesus esperado, como eles estavam esperando por Jesus. Mas de fato Jesus era o esperado. De fato Jesus trouxe redenção para Israel e para nós também. De fato Jesus, Ele é o Filho de Deus. Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. De fato Ele é isso. Mas aos olhos do povo, o povo esperava algo que viesse a combater aquilo que eles já sofriam, porque eles tinham um regime que castigavam eles, que era o regime romano. E eles esperavam, como a gente for ver o Velho Testamento, né? A história de Israel no Velho Testamento, que Deus levantou reis, né? Deus levantou juízes, né? E pelejaram por Israel, guerrearam em favor de Israel. Israel, em muitas das... Eu acho que na totalidade Israel venceu em todas as guerras. Então, quando se deparam a realidade no Novo Testamento, então eles estão ali aguardando o esperado, o escolhido por Deus, o enviado, de uma forma como um guerreiro. E essa realidade, ela perpetuou por longos anos da história. E eles aqui estavam conversando. Já haviam, alguns teólogos acham que aqui era um casal. Bom, é algo assim que não tem nada escrito, mas pelo original e da forma como se descreve a história, alguns acham que era um casal. Mas independente de ser um casal ou se são dois homens, isso aí não importa, tá? Então,
o que importa é o que Jesus fez. Isso é o que importa. E é o que nós vamos trabalhar aqui, porque o que eu quero conversar com vocês, eu quero trazer esse texto para o nosso dia a dia. Porque no versículo 15, que ele diz assim: enquanto conversavam e discutiam, Jesus se aproximou. Mas eles não conseguiram identificar, perceber que era Jesus, né? E muitas vezes nós estamos vivendo uma situação como essa. Quem é que não conhece Jesus? Levanta a mão aqui. Quem é que nunca ouviu falar de Jesus? Levanta a mão. Quem é que aqui não sabe que Jesus morreu numa cruz por amor à sua vida? Levanta a mão. Quem é que não sabe aqui que Jesus é filho de Deus? Levanta a mão. Quem é aqui que não sabe que Jesus perdoou os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados? Todos nós sabemos. Mas eu quero falar de duas coisas: de falta de percepção e de distração. Porque é o que acontece com a gente, e possivelmente aconteceu com eles. Se distraíram pelos acontecimentos, focaram nos acontecimentos, esqueceram das profecias, esqueceram do que Jesus falou, esqueceram, porque estavam focados, distraídos, não perceberam que Jesus estava ali, e Jesus sempre está ali. Seja você muito bem, mas seja você muito mal, Jesus vai estar ali com você. Ele vai estar. Ele sempre está. Porque Ele é Jesus. E Ele sempre vai nos conduzir a voltar para o caminho, para voltar a entender que existe promessa para mim, promessa para você. Existem palavras de vida para mim e para você. E o que é que normalmente nós fazemos? Nós nos perdemos nas faltas de percepção e das distrações. Qualquer coisa nos distrai. Um choro nos distrai. Que você vai dizer: vixe, estão matando o menino ali fora. Ou senão a mãe está espancando a criança. E às vezes nem é. É só mimo de menino. O pai não fez nada, a mãe não fez nada. Mas acaba a gente perdendo. Porque no Novo Testamento existe mais de 16 vezes em todo o Novo Testamento a seguinte frase: espera aí só um instante, que esse celular aqui não é o meu está ali, mas a frase é essa: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Interessante, porque Jesus, principalmente nos evangelhos, vem falando muito sobre isso. Ei, ouça o que eu estou falando. O que é que ele está querendo que a gente faça? Preste atenção, fique atento, não se distraia, não me perceba, não saia daqui, não se distraia, não perca o foco, abra os seus olhos, abra o seu coração, receba o que eu tenho para você, porque o que eu tenho para você é algo que vai mudar a sua história, é algo que vai te dar um destino, vai te dar um propósito, porque Jesus, ele não veio para simplesmente criar uma religião, ele veio para revelar o reino de Deus e a sua justiça. Ele veio para quê? Para inserir cada um de nós dentro do seu reino,
Mas para que eu entre no reino de uma forma verdadeira, genuína, eu preciso observar, eu preciso prestar atenção, eu preciso ouvir e ouvir bem, porque senão eu me perco, senão eu me distraio, senão as coisas da nossa vida, o cotidiano da vida, nos leva para outro lugar, e a gente perde o foco, a gente perde o propósito, a gente vive como os gentios vivem. Eu tenho que estudar, porque se eu não estudar, eu não tenho um bom trabalho, e se eu não tiver um bom trabalho, eu não tenho muito dinheiro, e se não tiver muito dinheiro, eu não consigo fazer o que eu quero. Eu não estou falando que isso é errado, tá? Ok? A gente tem que fazer isso mesmo, mas eu não posso colocar isso como primazia na minha vida, porque o Jesus que a gente serve, o Deus que a gente chama de Pai, verdadeiramente Ele é Pai. Não é nem eu nem você que é pai, porque a gente vacila muitas das vezes, a gente erra como pai, mas Jesus, Deus, não. Então Ele é fiel para cumprir a sua palavra, Ele é fiel para estabelecer de fato em nós o que Ele tem para cada um de nós. Agora, Jesus ele é tão maravilhoso, ele nos conhece tão bem, porque nós mesmos muitas vezes a gente nem se conhece, mas Jesus nos conhece tão bem que ele vem dando os estralos, porque aqui quando Jesus começa a fazer as perguntas, Jesus está ali fazendo com que, cara, tu não lembra não? Existe palavras, existe profecia. Vocês não lembram disso não? Aí ele já vem no versículo no versículo 25 dizendo: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E a gente demora, irmão. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer resolver nossas coisas, a gente quer fazer as nossas coisas da nossa maneira, da nossa forma como a gente sabe, do nosso jeito. E às vezes o nosso jeito de resolver uma questão é um agiota. É um agiota. Eu tenho que pedir dinheiro ao agiota. Aí a gente esquece que Deus, Ele é Pai. Se Ele cuida das aves do céu, se Ele cuida, Ele dá alimento, quanto mais a nós que somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então você precisa ter convicção e certeza disso. Porque se você não tem certeza disso, você vai começar a tirar a sua própria vida em coisas que Deus não está. E nós estamos diante da mesa. E eu espero, assim como Emaús, os discípulos de Jesus, os olhos foram abertos, que nessa noite os seus olhos sejam abertos. Que você consiga penetrar na dimensão do que Deus quer falar com você. Porque hoje nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrado. Mas ao sair dessa porta, ou você pode guardar no seu coração como algo precioso, que você deu ouvido à voz de Deus, ou você pode jogar a semente lá fora, no meio da rua. E é tão difícil para nós,
porque hoje nós somos bombardeados muito mais do que eles, na geração deles, no tempo deles. Nós hoje temos a internet, hoje nós temos ferramentas que nos faz distrair com muita facilidade. Hoje nós somos cheios de propostas que nos leva a lugares e nos dispersa rapidamente. Às vezes, perdemos horas em um celular ou conversas sem nexo, que não nos leva a nada, só porque é um amigo, só porque é alguém que você está acostumado a caminhar, a andar, e a conversa é boba, é sem sentido, não traz crescimento, nem como indivíduo, nem como cristão, e conversa jogada fora. E muitas das vezes nós vivemos isso, irmãos, totalmente distraídos. Vocês sabem que nós aqui, a gente fala muito dessa questão de sermos discípulos e não cristãos religiosos. A gente fala muito da questão aqui também de frutificar e não simplesmente só ser, mas frutificar. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Se ela é algo que pulsa, se ela é algo viva, se ela vive, se ela se movimenta, por que eu vou matá-la? Porque se eu não frutificar, eu estou matando ela. Se eu não obedecer, eu estou matando ela. Em mim mesmo. E Jesus, ele nos chamou para que nós venhamos a aprender a sua palavra, e através da sua palavra a gente possa transferir, porque ele nos compara, ele se compara como uma árvore e nós somos os ramos. E a gente precisa dar fruto. E o fruto não é para nós, são para outras pessoas. Então eu preciso frutificar. E para eu frutificar, eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso saber o Jesus que já veio a primeira vez e o Jesus que vem pela segunda vez. Eu preciso saber quem é. Porque pela segunda vez, ele não vem mais para te salvar, querido. Ele vem para arrebatar a sua igreja. Você é a igreja do Senhor? Amém. Então, amém. Permaneça sendo igreja. Então, para que os olhos das pessoas encontrem frutos de arrependimento, frutos de filhos de Deus, você precisa frutificar. Eu preciso entender que a Brenda, por mais que ela é mãe, ela tem algo que me ensina, e eu preciso ver isso. E assim ela vê algo dentro de mim, porque a luz, ela não pode ser escondida debaixo do candeeiro. Candeeiro não, né? Candeeiro. A luz, ela tem que iluminar o lugar. Então você é luz, meu irmão. Você é sal nesse mundo. E a distração, a falta de percepção, elas muitas das vezes, isso nos atrapalha a enxergar quem Jesus é, nos atrapalha a compreender por que Jesus veio, qual foi a função da vinda de Jesus pela primeira vez aqui. Será que ele veio só para salvar você? Não. Além de salvar, ele veio apresentar um reino. E ele incluiu você dentro desse reino. E esse reino, ele não pode ter egoísmo, egocentrismo, ódio, traição, mentira. Nesse reino não existe isso. Nesse reino existe longanimidade, não sei se eu posso estar errado, existe bondade, existe misericórdia,
existe graça, existe amor. Nesse reino de Jesus, existe paz. Nesse reino de Jesus, existe santidade, existe arrependimento. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. E a gente precisa entender que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E para que eu esteja no seu reino, vivendo a sua justiça, eu tenho responsabilidades para cumprir nessa terra. E uma das responsabilidades que eu tenho para cumprir nessa terra é ser luz. Aí normalmente eu quero ser luz para quem me ama. Eu quero ser luz para quem é legal comigo. Mas não foi essa o que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a amar os nossos inimigos, a abençoar os nossos inimigos. A eles pedirem pão, a gente dá pão. A eles pedirem água, a gente dá água. Mas é difícil, não, irmão? Né? Não é difícil? Pela nossa natureza pecaminosa, com certeza é difícil, que a vontade é de matar, é de esfolar, é de esculhambar, né? É de puxar os cabelos, é puxar a faca, meter bala, né? Essa é a nossa vontade. Mas nós somos o quê? Filhos de Deus, amém? Amém. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, amém? Amém. Você é nova criatura em Cristo Jesus, amém? Amém? Então, você foi transformado pelo poder de Jesus. Ixi, amém, né? Pronto. Então, não é você, querido, mas é quem habita dentro de você, que tem poder para fazer com que você faça isso que a gente está falando aqui. Ame o seu inimigo, abençoe quem te persegue, sabe? Então, a gente precisa entender e compreender que as nossas armas, elas são carnais, humanas e demoníacas, exatamente. Essas são as nossas armas. Mas quais são as armas de Jesus? Do Espírito de Deus em nós. Quais são? Quero ouvir. O amor, o que mais? Bondade, que mais? Misericórdia, que mais? Mansidão, eita Jesus, mansidão. Domínio próprio, e assim vai, irmãos. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Então assim, não justifica, irmão. Não justifique você mesmo a si mesmo pelas suas ações e atitudes. Tá? Abra seus olhos. Preste atenção no que Jesus está falando. Preste atenção o que é estar dentro do reino de Deus. Porque estar dentro do reino de Deus é renúncia. Estar dentro do reino de Deus é abrir mão de si mesmo, por amor a Ele. Porque a gente não abre mão de si mesmo por amor a nada. A gente abre mão por amor a Ele. E quando os nossos olhos são abertos, irmãos, o fogo queima. Ei, Nando, tu sentiu? Quando ele está aqui, que abriu os nossos olhos, está vendo aí, tu sentiu o fogo? Porque queima, irmãos. Porque não somos nós, entende? Você consegue compreender? Não é você. Porque eu tenho certeza, por você não estaria aqui hoje. Um friozinho desse, uma chuvazinha dessa. Se você dorme, se você gosta de rede, uma redinha, a mulher do lado, aí só não serve o Faustão, né? Não sei nem se não existe Faustão. Aí você botar, aí avacalha. Mas botando, ninguém queria, irmão. A gente não quer, irmão.
A gente quer viver a nossa vida, achando que nós somos capacitados por nós mesmos de escolher, de realizar, de descobrir e aprender. Muitas das vezes a gente consegue fazer isso. Muitas das vezes dá até certo isso. Mas chega uma hora, irmão, que Jesus tem que entrar no negócio, porque senão você perde o caminho. Porque entra a vaidade, entra a individualidade, entra o egoísmo, entra tanto sentimento ruim, você vai se achar o tal, e assim vai. E Jesus, ele vem sempre em sua palavra, nas escrituras, ele vem nos fazendo olhar para ele. Ouça o que eu estou falando. Abra os seus olhos, presta atenção. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Porque essa palavra aqui, ela é viva. Ela é eficaz, irmão. Ela não é simplesmente um livro de história que nos ensina, que nos mostra que existe um povo, existe um Deus. Não. Ela é viva. Porque um dia ela resgatou a sua vida, a minha vida, do lamaçal do pecado e nos transportou para o reino. Foi ela, foi Jesus. Ele nos tirou disso. Então, o que eu quero deixar para nós aqui, porque hoje é ceia, eu não quero esticar muito aqui, mas o que eu quero deixar para nós aqui nessa noite, baseado nesse texto aqui, nesse diálogo aqui, que os dois tiveram com Jesus, e Jesus foi muito amor, o Jesus foi muito cuidadoso. Amém. É criança, irmão. Criança é assim. Jesus, ele foi muito cuidadoso, porque ele sempre vai nos lembrar quem é ele. Ele sempre vai nos lembrar de que existe uma palavra para você ficar de pé, para você levantar a sua cabeça, erguer a sua cabeça e caminhar, e não ficar parado. Para você não parar nas enfermidades e achar que chegou o fim, ou de você parar nas necessidades e achar que não tem saída, ou você parar nos relacionamentos doentios ou difíceis e você achar que não tem solução. Querido, querida, tem solução, porque Jesus está aqui. Jesus, ele está sempre aqui. Até a sua vinda, até os céus se abrir e a sua igreja subir, ele vai estar aqui, ó, se movimentando, ó, do seu lado, estando no seu lado, conversando com você. Então, pare de distrair. Pare dessas falsas percepções, dessa falta de percepção, que diga. Pare com isso. Abrace o que Jesus falou ao seu respeito, porque ele falou ao seu respeito. Ele falou sobre você, Rainan. Ele falou sobre você, Sandra. Ele fala sobre você, Mazé. Ele fala. Ele nos direciona, ele usa o seu Espírito para nos conduzir de volta ao caminho, para fazer com que a nossa mente pare de achar que na força do nosso braço é a solução para nós, mas a nossa solução é Jesus, irmãos.
É Ele que está conosco na mesa, é Ele que abre os nossos olhos e nos faz perceber que tudo, imagine o tudo foi Ele que fez, porque Ele por si só é o tudo. Então eu quero que você destrave, sabe? Saia dessas margens, desses lugares rasos e se aprofunde acerca do que Jesus tem para ti. E Jesus tem vida em abundância para te dar. Jesus, ele preparou um lugar para que eu e você pudéssemos estar lá junto com Ele, na eternidade. Jesus, ele derramou sobre nós as possibilidades de estar nessa terra, estar no meio inserido dentro de um sistema maligno, mas sermos santos, sermos irrepreensíveis, sermos diferentes, sermos abençoados e abençoadores, sermos livres, irmãos, livres. E você e eu temos capacidade para isso, irmão. Agora, de que forma eu estou olhando para Jesus? De que forma eu caminho no reino de Deus? De que forma eu trato Jesus? De que maneira eu pego a palavra para mim? De que forma eu leio e a palavra ela fala comigo? Porque se eu se movimento achando de que por eu estar eu vou ter, está errado. Porque eu preciso ser, eu preciso frutificar.